Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Niterói Cast. Nós estamos trazendo diretores de equipamentos culturais importantes da cidade que fazem a diferença na vida cultural de Niterói para os visitantes da cidade, também para quem vem de fora. E hoje a gente tem o prazer de receber a Daniela Moraschini, que é diretora do Museu de Arte Popular Janete Costa há cerca de 8 anos. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, querida. Nós separamos algumas perguntas sobre a história do Museu Janete Costa. A gente colocou ali no nosso briefing aqui como um verdadeiro tesouro, né, de Niterói, porque é um lugar lindo, muito convidativo e cheio de vida, cheio de programação. Conta um pouquinho pra gente como que é fazer parte do dia a dia desse museu. Vamos lá, eu sou suspeita. Eu estou diretora desse museu nos últimos 8 anos, desde o ano de 2017, né? É um enorme prazer. Eu sou servidora de carreira da Fundação de Artes Niterói, né? Como produtora cultural e estou atuando na direção, nessa gestão nos últimos 8 anos. Bom, o que eu considero o grande diferencial dessa gestão, até porque eu já tenho uma experiência com gestão de outros equipamentos, alguns anos atrás, lá em 2004, 2008, eu dirigi o Solar de Jambeiro, eu fui coordenadora de um projeto muito conhecido na cidade, que é o Arte na Rua, que é um projeto que leva arte e Sim. cultura para as praças E de muito públicas, de sucesso, bastante né? sucesso, que ainda continua, né, permanece até hoje, desde o primeiro governo do Rodrigo, em 2013, e tive esse convite em 2017 para atuar dentro de um equipamento cultural, mas da parte mais museológica, que eu não tinha tido nenhuma expertise anterior. Aham. Eu levei um pouco do meu coração, do que eu acreditava, estava com os meus filhos muito pequenos ali, né, e meu filho tinha cerca de 3 anos, o segundo, e uma menina de 6. Então, eu falo para todo mundo que o meu início lá, de querer fazer a formação de plateia, de fomentar esse movimento para as crianças, é muito baseado na minha história pessoal. Quando as crianças falavam, Legal. o que sua mãe faz, o que seu pai faz, meu marido é dentista, então era muito fácil, né? Todo mundo conhece a profissão. E a sua mãe? Diretora de museu. E as crianças falavam, Eca, que coisa esquisita. E eu falei, filha, eu vou provar para você que o museu é um lugar muito legal, que não é apenas um espaço onde ficam, né, obras de arte expostas, que o museu pode ser um espaço muito vivo. E a gente começou essa construção a partir de um projeto chamado Arte Popular para Crianças, que já existe nos últimos 8 anos. Todo terceiro sábado do mês, a gente tem essas atividades de 10 da manhã às 13 horas, né, justamente para poder fazer a formação dessas crianças, porque eu realmente Legal. acredito que isso começa na infância, né, com esse movimento de pai, de mãe, de vizinho, quando a gente constrói isso bem pequenininho. E o museu tem um grande diferencial, que eu acho que é a função social que ele realiza, a transversalidade, né, que a gente trabalha da cultura junto com a saúde, junto com a educação. Sim. Então, tem um setor educativo realmente muito fortalecido, e eu acho que é isso que levou o nome do Museu Janete Costa aí para o cenário do Brasil e até fora dele. É verdade, o museu tem recebido muito esse reconhecimento, né, Daniela? E tem a ver também com a importância que ele tem na cidade, né? Niterói é uma cidade que proporcionalmente tem muitos museus, espaços assim, né? Para você, qual a importância disso enquanto produtora cultural também, e não só como niteroiense? Eu acho maravilhoso. Eu acho que, infelizmente, nem todo niteroense sabe a potencialidade que os equipamentos têm, né? E todo o trabalho que eles desenvolvem internamente. Eu sei que a vida é muito corrida, então a gente vai sendo assolado ainda. Às vezes a gente não consegue nem conhecer o trabalho do colega, né? Mas é Verdade. muito importante essa divulgação para que as pessoas consigam alcançar tudo que é realizado ali dentro, né? A gente tem um trabalho muito grande junto às escolas do município, né? Tanto as particulares, mas especialmente as escolas públicas. E como o museu ele funciona de segunda a segunda, eu falo, é um equipamento que não fecha, porque ele funciona para o público de terça a domingo, de 10 às 17. Mas toda segunda-feira, o pessoal todo do administrativo, do planejamento educativo, tá ali realmente planejando as ações, construindo a programação. Então, assim, a gente trabalha direto para o povo, né? É um museu que é gratuito. Então, eu falo para todo mundo, essa questão do acesso é muito importante. A gente precisa explicar para as pessoas que é para todo mundo, é feito a muitas mãos e é feito realmente para todas as pessoas. Isso é muito importante, né? A gente, quando fala do equipamento público, a gente precisa reforçar isso, né? Tem alguns que cobram ingresso, com o ingresso social também, Claro. né? Com dias que o ingresso custa menos, enfim. Outros que são abertos ao público o tempo todo, né? Como é o caso da Biblioteca Parque, como é o caso do Museu Janete Costa também. O Solar do Jambeiro também, que você pontuou, que é um lugar lindo, um cartão postal também da cidade. Bom, a gente separou uma pergunta sobre um processo de reforma que o Janete Costa passou, né? A gente separou até aqui o nome do arquiteto, Mário Costa Santos, filho de Janete Costa, e que fez aí esse trabalho. Como foi para você, Daniela, participar desse processo e também qual a importância, né, para fortalecimento desse equipamento público?
Ah, foi incrível. A gente tem uma ótima relação com a família da Janete Costa, especial com o Mário, né, filho dela, arquiteto, que coordenou todo esse processo de restauro, né? Quando eu chego no Janete Costa em 2017, ele já havia sido restaurado. Houve um único diretor anterior a mim, que foi inclusive meu professor na universidade, professor Wallace, um diretor excepcional, maravilhoso, muito parceiro, me ajudou muito no início. E a gente se aproximou muito da família, porque a Roberta, filha da Janete, também é uma pessoa muito atuante dentro da área de arte, de cultura. Então, eu já tive alguns encontros com ela na FENEARTE, que é uma feira de arte popular muito famosa no estado de Pernambuco. E eu senti muita necessidade, enquanto gestora e como público, como visitante, moradora de Niterói, de colocar uma placa dentro do museu, assim, que eu cheguei, que está logo na entrada, né, na recepção, dizendo que mulher, quem Janete Costa, né? Qual a importância dessa mulher? Por que esse museu leva esse nome? Porque nem todo mundo tem obrigação de saber, Sim, a né? gente separou uma pergunta exatamente sobre isso, sobre essa homenagem a Janete Costa no nome do Museu de Arte Popular em Niterói, né? Conta pra gente como que foi. Ela tem uma função muito especial nisso, sim. O que que acontece com a Janete? A Janete, ela é pernambucana, mas ela morou muito tempo aqui em Niterói, teve uma Aham. loja de decoração, escala ali bem na esquina da Praia de Caraí. E a importância da Janete é que ela é uma das primeiras pessoas, ela é precursora, né, que começa a colocar nesses projetos dentro de hotéis, de apartamentos, de lojas, muita obra de artista popular, que assim por muitos anos e até hoje ainda carrega infelizmente, né, esse tabu assim de que a arte popular ela é uma arte menor, uma arte pejorativa. E na verdade, arte é arte, né? Não tem essa diferença entre arte popular e arte contemporânea. A única diferença é que o artista popular ele não tem uma formação acadêmica. E a gente Uhum. sempre usa assim como discurso e em várias palestras que eu dou e fui aprendendo ao longo dos anos também, que a grande diferença é que o artista contemporâneo, ele na verdade, ele primeiro pensa na obra para poder buscar o material, a matéria-prima, né, o que ele vai trabalhar. O artista popular é o contrário. Ele trabalha com o que ele encontra no entorno dele, né? Então, a partir do material que ele tem no entorno, ele vai criar a sua obra. Eu acho que esse é o grande barato. A arte popular, ela tem um diferencial, não é melhor nem pior, mas ela se comunica muito com o público, né? Dificilmente algum de nós não tem alguma Sim. referência, já não viu alguma coisa parecida. Tem essa questão que vai passando de pai para filho, esse ofício, né? Então, existe uma continuidade, várias famílias que foram seguindo. É uma coisa muito bacana e apaixonante. É, e dentro desse contexto, né, da arte popular, da valorização também dos saberes, né, das pessoas da cidade, né, de todo mundo poder fazer, de todo mundo ser um pouquinho artista também. Isso é muito legal no museu, né? Sem Eu acho que o dúvida. Janete Costa tem muito isso, aflora muito isso em quem visita, né? Sem dúvida. A gente tem um trabalho de oficina lá bem forte também, justamente para todo mundo ser um pouquinho artista, botar a mão na massa, né? A gente quer realmente esse envolvimento, a participação do público na construção da programação. Legal demais. Essa programação conta com exposições. Algumas foram bem bombadas, assim. Eu lembro de uma de São Jorge, em especial, no Museu Foi a minha Janete primeira. Costa, né? Foi linda e encheu, né? Muitos visitantes. Acho que deve ser muito prazeroso também ver um museu, né, sempre cheio, com a galera curtindo, aproveitando a cidade. Como que essas exposições são organizadas, Daniela? Hoje a gente conta com um calendário no Museu Janete Costa? Sim, hoje o museu, eu posso dizer a você, assim, com muita tranquilidade, a gente tem uma política pública muito definida, né, que foi sendo construída ao longo desses anos todos. Então, a gente tem de 2 a 3 exposições ao ano, né? A primeira exposição do primeiro semestre, ela tem um objetivo muito forte de trabalhar junto às escolas, né? Então, ela inicia entre mais ou menos abril e maio, né, que as aulas já retornaram, vai Uhum. até setembro, agosto, setembro. Muitas vezes a gente faz uma exposição, a gente chama de um projeto especial, pequeno, que dura de 45 a 60 dias, para lançar um novo artista, porque eu acho que isso também é uma função social do museu. A Legal. gente precisa divulgar, né, mostrar que existem vários artistas aí pelo Brasil fazendo esse trabalho. E a exposição, que normalmente começa no mês do aniversário de Niterói, em novembro, que vai até março do ano seguinte, ela já tem um perfil muito mais voltado para o público espontâneo. Porque nesse período de fim de ano, de festa, janeiro e fevereiro, a gente recebe muito turista. Então, você entende que é uma mediação diferente, assim como a do Uhum. sábado e domingo e durante a semana. A gente tem um trabalho muito voltado durante a semana para as escolas, né, com essa mediação para as escolas, com oficinas, muitas vezes. E no fim de semana a gente já trabalha mais para o público espontâneo. Então, eu tenho muitos projetos com guias de turismo, porque eu falo para as pessoas que o Museu Janete Costa ele precisa ser trabalhado também no setor do turismo. Então, a gente hoje tem uma Sim, parceria muito forte com a Neutur, foi assim, abriu muitas portas. A gente precisa vender esse equipamento, porque muito niteroense não sabe que esse museu existe. é Ele é um museu verdade. novo, né? Ele tem
ele é de 2013, então ele tem cerca de 12 anos, mas as pessoas não conhecem essa joia. Então, assim, eu já tive casos de motorista de aplicativo, né? Às vezes motorista de ônibus, amigos moradores, assim, da cidade, pai e mãe de colégio, falam, nossa, mas você é diretora, mas fica onde? É o Solar do Jambeiro? Eu falo, não, é do outro lado da rua. É o MAC? Eu falo, gente, existem outros museus na cidade. Então, o Isso é nosso muito trabalho importante. ainda, assim, de formiguinha, é justamente divulgar tudo que acontece ali dentro. É muito importante, porque assim, o MAC, sim, né? Um cartão postal da cidade, já tem essa referência para quem é niteroense, para quem é de fora. A gente falou da Biblioteca Parque, são 90 anos, então o Janete Costa é mesmo ali um caçulinha ainda, né? Entre os Verdade. museus, um mascote. E Dani, como vocês buscam representar a diversidade cultural de Niterói, essa riqueza que Niterói tem, né? Essa riqueza natural da cidade, também nas exposições? Quem é turista, por exemplo, encontra isso quando vai ao Janete Costa, conhece um pouquinho mais da cidade? Com certeza, porque eu estava até falando da programação, a gente se baseia assim nessa política pública da quantidade de exposições, ou como você me perguntou como é feita essa Uhum. curadoria, né, a escolha dos temas, a gente foi construindo isso baseado nas temáticas dos meses. Então, por exemplo, só para acho que elucidar isso assim, em abril a gente procurou fazer todas as atividades ligadas aos povos indígenas. Aí, quando chega no mês de junho, a gente faz as festividades populares. Julho, a gente trabalha mais o período da. A gente tem como se fosse uma colônia de férias para as crianças, né? Que é o Férias no Museu, também é um programa. Uhum. Agosto, folclore é bem temático. Quando chega novembro, já é a consciência negra. E a gente sempre busca pautar as programações, especialmente com artistas de Niterói, da nossa cidade. Porque Niterói é Legal. um celeiro de artistas, né? Tanto no setor da música, quanto da arte, né? E do esporte. Então a gente Sim. prioriza realmente os artistas da nossa Que cidade. bacana. Falando do calendário anual, né, do Janete Costa, tem a programação do São João, que é muito famosa, né, que ganhou o coração dos niteroenses e gente de fora também. A gente vê nas redes um movimento quando é junho e a galera visita o Janete Costa. Conta um pouquinho pra gente de como é. E vou te contar em primeira mão o nosso planejamento aí. Faltando pouco, né? Pouquinho, então. No final de semana dos dias 14 e 15 de junho, a gente vai ter uma grande festa junina da FAM, vai ser o Fã João, porque na verdade essa festa junina do Janete Costa, ela cresce, e a gente vai fazer uma festa junina em parceria com o Solar do Jambeiro, porque ambos somos equipamentos culturais vinculados à FAM, né? Aham. E a gente pretende que seja uma coisa ainda, né, maior, e que a gente converse, tenha um diálogo, porque um é centro cultural, outro é museu, mas trabalhamos com arte. A gente quer muito trabalhar o território, como Janete já tem esse histórico mesmo. Então a gente vai usar toda a estrutura das barraquinhas e as pessoas que vão comercializar bebida e comida. A gente está dando preferência que sejam os moradores do Morro do Palácio, que divide ali um murozinho com a gente do Janete, Uhum. né? E aí vão ter todas as brincadeiras juninas conhecidas, mas além disso a gente pretende fazer toda a parte cultural. Então também vão ter oficinas de brincar, de caracterização de roupinha de festa junina, da pinturinha, se o pai e a mãe não tiverem tempo de fazer, oficinas também que eles possam botar a mão na massa e fazer bandeirinhas para poder ajudar, inclusive, na ornamentação da nossa festa. A gente está com uma programação bem rica aí para Que frente. legal, foi legal você tocar também no Morro do Palácio, uma comunidade que é vizinha do Janete Costa, né? Vizinha também do MAC, muito bem localizada, né? Tem o maquinho lá, uma extensão também, né? Do que é feito de arte no MAC. Como é a relação do Janete Costa com as pessoas da comunidade do Palácio em especial? Portas abertas, vocês trocam essa ideia, como funciona? É mais que isso. Eu posso dizer para você que, dentre os meus integrantes da minha equipe, eu tenho 2 moradores do Morro do Palácio, dos quais eu me orgulho muito. Isso, para mim, é apenas para fortalecer o que você está dizendo, mas é muito pela capacidade deles, né? O arte educador do museu, o Elielton Rocha, ele é morador do Palácio, tem larga experiência nessa área, foi por muito tempo também arte educador lá no Mar, no Rio de Janeiro, né? Conhece muito do território. O nosso outro produtor, que é o Jeff Rodrigues, também é morador do Palácio. Então, isso, claro que nos aproxima. Então, eles trazem muita demanda de lá. Porque eu acho que o grande barato da gestão, né, é você conseguir fazer uma gestão horizontalizada e entender qual é a demanda da sua comunidade no entorno. Não você oferecer. Vem cá, será que é isso que eles querem mesmo? É, Mostrar sim. para eles que o museu é de fato para todos, que as portas estão abertas. Não basta ser gratuito, a gente precisa fazer isso na prática. E tirar essa barreira, né? O museu tem uma coisa do encantamento, de um distanciamento também, como se não fosse um espaço de pertencimento para eles. Então, Sim. tanto é de pertencimento que a gente tem integrantes, né, da comunidade ali, a gente tem uma relação muito forte com a creche. Então, a gente tem muitas parcerias, contação de histórias feitas por moradores de lá, por professores da Que creche. A legal. gente tem uma história aí bem bacana junto com o território. Que bacana, muito importante.
e que se estende também às exposições, né? Inspirando temas, as escolhas das exposições que ficam ali no Janete Costa. Nós reunimos aqui as últimas, né? As últimas exposições do Janete, entre elas o Matéria-Prima, que trouxe vários artistas do Rio de Janeiro. Como foi, Dani, essa exposição em especial? E como você, enquanto produtora cultural, também viu o fortalecimento, né, da arte popular aqui na cidade? Ai, foi incrível. Essa exposição, ela inclusive gerou até. A gente assistiu ontem junto, eu fiz um pré-lançamento em primeira mão só para minha equipe. Aham. É um curta, né? Gerou um curta com 4 integrantes da nossa equipe: o curador, que é o grande criador, né, de toda a ideia, que é o Jorge Mendes, o administrador, que também é isso que eu falo, as pessoas ali elas desenvolvem mais de um papel. Apesar de ser administrador, as pessoas acharem que ele está na parte mais interna, administrativa, ele também coordena a montagem. Então, ele tem Que todo o conhecimento legal. sobre esse processo. O arte educador, que eu já me referi aqui, o Elielton, e uma das nossas mediadoras, das nossas monitoras, que também é moradora do Palácio. Esqueci da Maiá. Então, eu tenho 3 funcionários do Palácio. E é uma pessoa que vive o dia a dia, que faz o atendimento. E esse curta, porque eu toquei, né, falei sobre ele, eu acho que ele precisa chegar nas outras esferas da prefeitura, nas outras secretarias de segurança pública, de saúde, de educação, porque é um trabalho muito coletivo. A gente conseguiu reunir 18 artistas, todos da região metropolitana do Rio, né, de forma bem variada, que achavam, né, que encontravam essa matéria-prima no lixo, e a partir desse material, desse lixo, eles reciclavam, reaproveitavam e transformaram em obras incríveis. Então, no primeiro momento, a gente Uau. sabe do desafio que foi, porque muitas pessoas olharam com o olho meio torto, tipo assim, não, vai ter uma exposição de lixo no Janete Costa, e não era nada disso. Quando as pessoas entraram, elas viram toda essa potência, né? Isso é uma forma de você fortalecer esse artista, de mostrar a potência, como que ele pode ser capaz a Sim. partir do material que ele tem no seu entorno. A gente teve muito cuidado, porque a gente não pode comercializar, mas de deixar o QR Code com a biografia de todos eles, e que aquelas pessoas interessadas em arte, que se apaixonassem pela obra, pudessem entrar em contato direto, né, com o artista. Então, a gente pensa muito em economia criativa ali, para que depois isso também seja não só uma vitrine, mas depois possa ser um ponto de venda. A gente tem É. algumas histórias, como, por exemplo, a gente fez uma exposição que foi com 3 artistas de Niterói. Foi o Rafael, que é um interno do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, é um Uhum. parceiro nosso lá antigo, né, que trabalha a parte de saúde mental. Um morador do Palácio, que é cego de uma vista, mas é um super fotógrafo. E o terceiro foi o Marcelo Conceição, que era um antigo morador de rua. E nós fizemos uma exposição dele, que na verdade foi a primeira vez que ele entrou no museu. Ele já entrou como artista, com mais de Uau! 100 obras. Foi assim, um sucesso, né? E ele assim, tem um potencial incrível. Depois de Janete Costa, ele já foi para outros museus de arte popular, né? Ele já despontou. Ele hoje já saiu da rua, tá abrigado. Então, assim, ele já se encontra numa outra situação, né? Como artista, reconhecido. E é muito importante falar um pouco sobre essa forma de curadoria, como que a gente pensa nessa construção, justamente porque a gente quer fortalecer esse movimento junto aos artistas populares, que são considerados ainda, infelizmente, um segmento assim diminuído, menor. Então, a gente quer dar projeção. Eu sei que isso faz o sarrafo ficar muito alto. Todo mundo fala, essa estava linda, essa estava mais bonita que a anterior. Então, isso cria uma expectativa sempre para a próxima, mas a gente gosta desse trabalho de excelência. Demais, isso é muito legal, porque mostra também esse papel social do museu, né? Não só como equipamento cultural, não só como um cartão postal, mas também como um lugar que abraça essa diversidade da cidade, é um lugar democrático, né? Onde todos são Verdade. bem-vindos para conhecer e também para expor, né? Como foi o caso do Marcelo, que não tinha ido e já chegou como artista, já chegou Foi muito protagonista. legal. Legal demais. E aí, Dani, para os artistas que têm interesse, né, em expor a sua arte no Janete Costa, se identificam com a filosofia do museu, qual é o processo, né? Qual é o passo que eles precisam dar para se aproximarem da gestão? Então, a gente tem 2 caminhos, assim, muito claros e transparentes. Eles podem acessar via rede, né, a gente já está no Instagram, que é Museu Janete Costa, e aí eles podem mandar um direct, caso eles tenham acesso a esse tipo de ferramenta. A gente Aham. sempre tem alguém para responder, né, e eu digo 7 dias por semana, como eu falei, porque a gente está aberto ali, mesmo não sendo terça, domingo, está aberto ao público. Segunda-feira a administração funciona, então, a qualquer hora, a qualquer horário, ou via e-mail, que a gente tem um e-mail institucional, que é o museujanetecosta@gmail.com. Muitas pessoas, muitos niteroenses mandam seus projetos, alguns via edital, então já estão até custeados. A gente só faz a cessão do espaço, entende se é dentro do segmento, porque assim, o mais importante é que as pessoas entendam que assim, cada equipamento tem a sua vocação. Então, o Janete Costa, ele é um museu. A gente não é um centro cultural, não faz evento, né? Isso é bem importante deixar marcado para isso. A gente tem lá o Solar do Jambeiro, que é um vizinho belíssimo. Então, Sim. tem o Centro Cultural Pascoal Carlos Magno no Campo de São Bento e tantos outros. Mas se for algo ligado à arte popular, de artes plásticas, de parte de exposição,
oficina de cerâmica, qualquer coisa que seja ligado, né, à questão afro, né, essa matriz africana, tudo que converse conosco, a gente tem total interesse e está super aberto para a gente fazer essa pauta. Que demais. A gente tem aí um spoiler do que está por vir nas atividades do museu. Nós falamos um pouquinho do São João, que vai ser então um São Joãozão, né? Da Grande. Fundação de Arte de Niterói, da FAM, ao qual o museu também está submetido. E tem Isso. mais alguma outra coisa pronta, assim, na gaveta já para sair? Tem agora esse mês. A gente vem com a nossa próxima exposição. Você falou matéria-prima, encerrou agora nesse domingo. Isso, foi A a gente última, estava, né? o último final de semana, a gente estava desmontando segunda e terça-feira. E agora a gente já começou o processo, automático, né? Da nova exposição que vai ser lançada no dia 28 de maio, quarta-feira, às 18 horas. Estão todos convidados. E ela vai se chamar Santa Intimidade. É uma exposição que vai conversar muito com o período que a gente vai ficar vigente, de 28 de maio a 28 de setembro. A gente vai falar de todos os festejos, não só os festejos unidos, mas as festas populares. Esse é o nosso grande mote. E também uma relação um pouco afetiva aí com aqueles santos. Não é uma exposição religiosa, para ficar claro, mas aqueles santinhos que assim, as pessoas às vezes não lembram ou não reconhecem, como, por exemplo, São Longuinho, quando a gente perde alguma coisa, São Brás, né, quando a gente Legal. tosse, Santa Bárbara, quando começa a chover. Então, são santos de muita afetividade. A gente quer tratar dessa relação popular, né, e que todo mundo vai se identificar, com certeza. Nossa, um super spoiler. Então, já dá para anotar na agenda. Uma exposição que eu tenho certeza que vai mobilizar muita gente também, porque as exposições, além de serem lindas, já só o Museu Janete Costa por si só já é uma exposição. É um prédio Então, só se belíssimo. de você curtir o prédio, conhecer o prédio, já tá valendo a visita. Mas a gente vai caminhando para o final do nosso papo e eu queria deixar justamente esse convite para você fazer, Daniela. Eu sei que você é muito suspeita a falar, é muito apaixonada pelo espaço, mas enquanto niteroiense, enquanto mãe, enquanto produtora cultural, deixa um convite pra galera. É um museu aberto sempre ao público, né? E vale muito a pena a visita. Com certeza, pessoal. Espero vocês de terça a domingo, de 10 às 17, sempre com muita programação. Todos os sábados a gente tem atividade no museu, de 10 às 13. Então, na parte da manhã sempre vai ter alguma coisa diferente. Curtam as nossas redes, sigam o @Museu Janete Costa, porque vale a pena a visita. Vale muito a pena a visita, já está na nossa rota aí dos cartões postais da cidade e também da programação, especialmente para você que vai curtir o final de semana, fazer uma caminhada ali pertinho, né? Já estica a programação para conhecer também esse Museu de Arte Popular tão importante e tão especial na nossa cidade. Daniela, muito obrigada pelo nosso papo Imagina. e também pelo convite e pelo spoiler dessa programação maravilhosa que está por vir. Imagina, obrigada a vocês pelo espaço e fico aguardando vocês aí na nossa inauguração no dia 28 de maio. Por favor, tem exposição nova chegando e tem um Super São João também à vista. Aproveite para avisar os amigos, familiares, mobilizar a sua rede, deixar o seu comentário também sobre o Museu de Arte Popular Janete Costa. Até a próxima, pessoal!